Já temos 3 convidados, 4, 5 convidados. Muito bem-vindos ao HubSpot User Groups Lisbon. Vamos aguardar mais um pouco que comecem a chegar outros participantes. Aguardamos só mais um pouco. Já estamos 9 participantes, tínhamos mais de 30, quase 40 inscritos, portanto, talvez aguardar só mais um pouco para iniciarmos. Alejandro, por aí que horas são? Zara, aqui são as 9 da manhã. 9 da manhã Uau! na Colômbia. Uau! 11 da manhã no Brasil. Também, E que isso hora em mesmo. Portugal? 3 da tarde. 3 da Uma tarde. diferença de horário bem grande, mas conseguimos por pouco coordenar esta reunião, não é? Então, Alejandro, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar no primeiro evento da HubSpot User Groups Lisbon do ano 2022. O meu nome é Sara Gouveia, eu sou Customer Success Manager da agência YouLead. E já agora, Alejandro, se puderes passar à frente aí o slide, aproveitamos já para mostrar um pouco daquilo que é a agência e o Alejandro. Portanto, o nosso convidado deste... podes passar acima para primeiro falarmos sobre ti. O Alejandro é o nosso convidado especial que hoje vai estar a falar sobre dashboards e reporting e também alguns dados analíticos das novas funcionalidades de BI do HubSpot. O Alejandro é Senior Solutions Engineer da HubSpot e no momento está a trabalhar com o mercado do Brasil, certo, Alejandro? Isso, exatamente. Obrigado pelo convite, Sara. Obrigado pela apresentação. Então, já como a Zara falou, eu sou o Alejandro, Senior Solutions Engineer para Brasil. Já estou 1 ano e 4 meses trabalhando para a HubSpot. E, bom, hoje eu estou aqui para conseguir liderar esse webinar. Um pouco sobre o meu trabalho, que eu faço é desenhar toda a arquitetura de soluções para clientes no Brasil, tá? Então, geralmente na parte de pré-venda e também trabalhamos um pouco com os partners nas integrações na parte do Brasil. Isso mesmo. Passando então só para uma curta apresentação do partner oficial da HubSpot User Groups de Lisboa. O partner é a YouLead, portanto a agência mais antiga parceira da HubSpot em Portugal. A YouLead faz parte de um grupo de empresas que se chama Netopolis e que tem mais de 20 anos de experiência no mercado digital. Neste momento focamos-nos em inbound marketing, sales and service e também no crescimento digital 360, digamos, dos nossos clientes. Temos uma equipa bastante multifacetada, desde web designers, a content writers, a content managers, a inbound consultants, também especialistas em integrações e sistemas, e portanto somos também os líderes do HubSpot User Groups Lisbon, que já tem mais de 2 anos de existência e tentamos organizar sempre cerca de 4 eventos por ano, este é o primeiro, para nutrir e
promover a educação para o HubSpot, partilha o networking de ideias e de tudo o que implica, no fundo, esta ferramenta poderosa que é o HubSpot. Eu vou então desligar a câmara e ausentar-me, mas vou estar aqui em background e a ouvir tudo o que o Alejandro nos tem para contar hoje. Alejandro, muito obrigada e então vou-te passar a palavra, está bem? Claro que sim. Muito obrigado, Zara. Então, pessoal, vamos começar um pouco antes de começar. Eu vou compartilhar minha agenda, o que vamos ver hoje e explicar um pouco como que vai ser a metodologia desse webinar. Vai ser 45 minutos de conteúdo. Sempre vamos começar pelo mais básico até um pouco mais avançado, que é o nosso último ponto de dataset e cálculos. Qualquer momento, vocês, por favor, podem comentar no chat, compartilhar suas experiências. E no final, vamos aguardar uns 15 minutos, vamos dedicar 15 minutos para resolver todas as dúvidas que tiver no nosso Q&A, tá bom? Então, deixe suas dúvidas, qualquer coisa que vocês tiverem com a apresentação, por favor, nos digam e vamos resolver no final da apresentação. Então, compartilhando um pouco nossa agenda, hoje vamos começar vendo a parte de Analytics em HubSpot, depois a parte de biblioteca de relatórios, como que eu consigo fazer relatórios sem precisar de uma pessoa técnica. Terceiro ponto, relatórios personalizáveis, também caso precise de relatórios personalizáveis, qualquer pessoa, já seja das equipes de marketing, vendas ou serviços, consiga criar seus próprios relatórios, se ter a equipe de operações ou a equipe de business intelligence. Por último, vamos ver como que esses relatórios, quarto ponto, vamos ver como que esses relatórios se organizam em dashboards ou painéis, e ver como que essas permissões, ver como painéis, dependendo do perfil da pessoa, são apresentados na HubSpot. Quinto ponto, vamos ver como nós aproveitar todas as métricas da jornada completa do cliente, desde marketing, vendas até service, tudo junto em um único analytics de relatórios. E por último, nossas grandes novas funcionalidades de BI, que são os datasets e os cálculos dentro dos relatórios da HubSpot. Então vamos lá, gente, vamos começar com o mais básico dentro da HubSpot. Eu vou explicar um pouco qual que é a funcionalidade, vou explicar um pouco qual que é a nossa proposta de valor comparado com a concorrência, e depois, para cada funcionalidade, vamos ver uma pequena demonstração. Então, vamos continuar. Relatórios e Analytics. Pronto, gente. Então, o que acontece? Geralmente, com uma ferramenta normal no mercado, vocês têm que consolidar toda a informação de diferentes ferramentas numa única ferramenta de BI. Ou, geralmente, um Data Lake. E daí, começar a fazer esses análises de dados. Isso traz uns grandes problemas quando vocês fazem isso no mercado real, né? Um custo de implementação e manutenção, de vocês fazerem integrações, levar tudo as analíticas de cada uma das suas ferramentas para um data lake, aí vocês precisam da área técnica para atualizar os relatórios, para criar novos relatórios, a disponibilidade de dados muitas vezes não é em tempo real, tá? Porque essas integrações podem levar algum tempo, pode ser sincronizado semanalmente, mensalmente. No final, você vai ter bancos de dados duplicados, não vai ter uma integridade de dados, os dados não vão estar em tempo real, e isso traz muitos problemas. O que faz HubSpot? HubSpot, ela já tem toda a jornada do cliente dentro de uma única plataforma, ou seja, tudo da jornada, desde marketing, vendas e serviço, pré-venda, pós-venda, customer success, suporte, tá? Como que isso é apresentado na HubSpot? Aqui nós estamos, o que nós vamos apresentar é tudo que está nessa aba de reportes ou relatórios. Aqui vocês podem ver todas as nossas funcionalidades. Hoje eu vou mostrar tudo que tem a ver com marketing, vendas e service, mas temos muitas outras funcionalidades de analytics já pré-construídas. Então, vamos ver um de marketing, que vai ser o nosso Traffic Analytics. Simplesmente vocês, como eu já tenho toda a informação, tudo no sistema de BI, tudo no nosso Data Warehouse está construído no back-end do nosso CRM, eu já tenho disponibilidade de todos os dados sem precisar sair da HubSpot. Esse é o nosso grande diferencial com qualquer outra ferramenta.
Então, vamos ver que, por exemplo, uma ferramenta de analytics que interessa para a área de marketing é a parte de tráfego, onde que estão chegando meus leads. Então, aqui eu posso ver, nesse exemplo, que a maioria de leads estão chegando por tráfego orgânico, ou seja, o SEO, o SEO, o SEO, ele está funcionando. Temos também uma grande parte que ele está chegando por busca paga. A busca que eu estou investindo no Google Ads está funcionando, as palavras-chave estão funcionando. O que não está funcionando muito, por exemplo? O paid social. Então, alguma coisa que estou fazendo não está trazendo tantos leads nas minhas redes sociais de Facebook, Instagram, LinkedIn, certo? Então, nessa ferramenta de análise, eu quero ver o que acontece com o tráfego com alguma das minhas fontes. Então, eu vou ver, por exemplo, o tráfego social, né? O que tá vindo do cada uma das minhas redes sociais. Eu consigo ver, ir um pouco mais no detalhe, ver quantas sessões está gerando cada uma das minhas redes sociais, ver quantos contatos está gerando cada uma das minhas redes sociais, e não só isso, ver também quantos clientes está gerando cada uma das minhas redes sociais. Se eu quiser ir um pouco mais além, eu já consigo entrar, por exemplo, LinkedIn. Quais campanhas eu já criei no LinkedIn, quais campanhas que estão dando melhor retorno, e assim diante, tá, pessoal? Toda essa informação já está feita, já está pronta. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. A única coisa, conecto minhas redes sociais, integrações nativas, e eu vou conseguir ver esses dados tudo pronto dentro da HubSpot. Vamos voltar um pouco na parte de Analytics, vamos ver algo na seguinte parte da jornada do cliente, a parte de Analytics de vendas. Dentro da parte de vendas, eu consigo gerenciar toda a minha equipe de vendas, ver quais são os resultados das ligações que eles fizeram, ver quais são os resultados do chat de venda que eles fizeram, ver resultados de forecast, ver resultados já, falando um pouco de resultados de venda, por exemplo, o tamanho meio de venda de cada um dos meus vendedores. Qual que é a razão de perda das minhas vendas? Será que é o preço? Será que é a concorrência? Etc, etc. Deals ou negócios ganhados versus negócios perdidos. Então, cada um dos meus vendedores, qual que é a relação entre negócios ganhados e negócios perdidos. E por último, todos os nossos analytics de service, também eu consigo ver toda a parte de satisfação do cliente, quantos tickets estão pegando cada um dos meus atendentes de service, quanto é o tempo que eles estão deixando esperando, baseado no cada um dos canais, onde eu consigo do lado direito escolher o canal, escolher qual que é o time, eu filtrar por time, eu filtrar por representante de suporte, etc, etc. Então, gente, só para fechar essa primeira parte, eu tenho uma série de relatórios, não só de marketing, mas de toda a jornada do cliente já construídos, sem precisar da área técnica, onde eu consigo interactuar, e todos esses relatórios de analytics bastante completos. Tá bom, gente? Vamos voltar aqui, continuando com nossa agenda. O próximo ponto é nossa biblioteca de relatórios. O que acontece, gente? A equipe de operações, geralmente eu preciso da equipe de operações ou equipe de intelligence para criar ou atualizar reportes. Isso que acontece no mercado. Se eu sou um gerente de vendas, se eu sou um gerente de marketing, geralmente eu não tenho as ferramentas para criar meus próprios relatórios. O que faz HubSpot ao respeito? Nós temos toda uma biblioteca, essas aqui são nossas ferramentas de analytics, mas temos toda uma biblioteca de relatórios. No total, nós temos 287 relatórios já pré-criados, onde vocês conseguem filtrar por alguma categoria. Então, vamos supor, eu quero ver todos os resultados das minhas campanhas de marketing. Escolho aqui, eu já tenho 10 relatórios sobre campanhas de marketing, já pré-criados, onde eu consigo já customizar ou salvar esses relatórios para conseguir visualizar quando eu quiser, tá, pessoal? Se eu quiser, por exemplo, falando um pouco mais de vendas, eu quero ver os resultados do meu e-commerce, já consigo ter aproximadamente hoje 8 relatórios basados no e-commerce. E assim em diante, relatórios sobre tickets para a parte de service. Tenho 20 resultados de tudo que eu tiver, SLAs, relatório de SLA, relatório de resolução de tickets versus a meta, etc, etc, tudo na mão.
tudo já pré-construído, tá? Mas vamos supor que, voltando aqui com a nossa agenda, vamos supor que os relatórios que eu estou querendo criar, eles não estão dentro dos nossos relatórios personalizados. Desculpa, dentro da nossa biblioteca de relatórios. Daí, eu consigo criar um relatório personalizado. Esse relatório personalizado, ele é baseado em até 5 fontes diferentes de dados. Todas essas fontes de dados vão ser objetos dentro do CRM. Quais que podem ser essas 5 fontes de dados? Contatos, companhias, negócios, tickets. Além disso, todos os esforços de marketing, ads, blog post, landing pages, e-mail de marketing, toda a parte de vendas, ligações que façam uma equipe de vendas, atividades de vendas, quais orçamentos, tarefas, subscrições, etc. Toda a parte de service, tudo que tem a ver com resolução de tickets, de conversações, de NPS, CSAT, etc. Também, além disso, eu consigo incluir objetos customizados. Se vocês tiverem versão Enterprise, vocês conseguem gerar relatórios sobre objetos personalizados. E, por último, eu consigo incluir eventos comportamentais. O que são eventos comportamentais? É conseguir gerar relatórios dentro da HubSpot de eventos que acontecem fora da HubSpot. Tá bom? Então, gente, vamos fazer um exemplo rapidinho. Vamos supor que eu quero criar um relatório de todos os deals fechados por cada um dos meus vendedores. Eu escolho dois fontes de dados. Vamos supor que eu quero também comparar com tickets. Eu vou continuar e simplesmente temos uma interface muito intuitiva, drag and drop, onde eu consigo criar relatórios muito rápido e muito simples. Então, vamos supor que eu quero o meu vendedor, nesse caso o vendedor vai ser o deal owner, ele vai estar no eixo X, e eu quero colocar o número de deals que o meu vendedor tem. E ele vai aparecer no eixo Y. Então, como vocês podem ver, eu vou ter 2 vendedores, tem um terceiro vendedor, tem 2 vendedores, e cada um dos vendedores, esse primeiro vendedor tem 74 deals, e esse outro vendedor tem 8 deals que ele está trabalhando. Se eu quiser ir um pouco além, eu já consigo adicionar filtros. Então, vamos supor que eu quero trazer só os vendedores, só os negócios que estejam fechados. Então, vou procurar o stage, a etapa do negócio, e eu vou falar que seja tudo que for deal fechado. Tá, pessoal? Com isso aqui, eu já criei um relatório em segundos. Eu consigo ver que o Alejandro ele tem 12 negócios já fechados e o Javier ele tem 6 negócios. Consigo fazer esse relatório, consigo fazer em alguns minutos só. Mas vamos tentar complicar um pouco, né? Vamos supor que eu quero adicionar as chamadas que eles fizeram e quero comparar o número de chamadas versus os negócios que eles já fecharam. Eu edito minhas fontes de dados, eu quero adicionar, por exemplo, as chamadas e pronto. Adicionei as chamadas, eu já tenho informação sobre 4 diferentes fontes de dados e eu já consigo comparar as chamadas que eu tiver, tá? Então, por exemplo, eu quero... vamos finalizar aqui e eu quero o número de chamadas. Então, eu quero, por exemplo, adicionar outro eixo Y. Simplesmente arrasto e solto. Se vocês repararem, ele já muda de chart, de tipo de visualização, tá? Então, eu vejo que Alejandro, ele fez 12 ligações, portanto, ele tem mais vendas do que Javier, que ele não fez nenhuma ligação, talvez todos os leads ele foi trabalhando através de e-mail e tem a metade de vendas fechadas do que o Alejandro, tá? Tipo de visualização, pessoal, eu tenho todo tipo de visualização, eu tenho, por exemplo, visualização em tabelas, eu tenho visualização, aqui vocês podem ver, número de deals fechados, número de ligações, eu consigo ver, criar pivot tables,
tá? Essa é uma nova funcionalidade do nosso sistema de reporting. Então, como vocês podem ver, aqui estão os valores, as colunas, e eu quiser, por exemplo, filtrar por pipeline, eu consigo ver qual pipeline que ele está tendo melhor resultado, e tudo num pivot table. Só um segundo. A quantidade de dados está um pouco alta. Pronto. Então, já consigo ver por qual pipeline eles estão vendendo e comparar a quantidade de ligações versus a quantidade de leads. Tudo em um pivot table, tudo dentro da HubSpot, sem precisar de Excel, sem precisar de exportar meus dados, sem precisar de fazer nenhum trabalho manual. Tudo com o editor arrasta e solta. Tá, gente? Só finalizando aqui, tem outros diagramas, como o diagrama tipo pie, tem o diagrama tipo dono, tem o diagrama tipo área. Então, qual que é as vendas divididas nos meus 2 vendedores. Diária, temos os scatter plots, diagrama de linha, etc, etc. Tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui com nossa agenda. Seguinte, pessoal, então vamos supor que eu sou um líder de vendas, eu criei meus próprios relatórios, e eu quero que esses relatórios que eu estou criando, eles apareçam para mim sempre que eu começar meu dia a dia. Não só isso, mas eu quero que também esses relatórios, eles apareçam para toda uma equipe de vendas. Que eles vejam quanto que eles estão vendendo por dia, que eles vejam quanto que eles estão longe ou perto da quota, etc, etc. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos através de painéis de relatórios. Todos os relatórios que eu for criando, eu consigo juntar esses relatórios e deixar um painel, criar permissões, assignar esses painéis para meus vendedores, assignar esses painéis para meus managers, assignar esse painel para qualquer perfil que eu tiver dentro da HubSpot. Então, vamos ver um pouco como que funciona isso na prática. Então, vamos supor que eu gostei desse relatório de pivot table que eu tinha. Eu tinha um relatório de pivot table, esse aqui era um value e esse aqui era um row, certo? Tenho meu relatório, eu quero salvar esse relatório porque eu quero ter esse no meu dia a dia, porque eu sou um gerente de vendas. Simplesmente eu vou salvar esse relatório e eu vou adicionar ele a algum dashboard. Então vamos supor que esse dashboard seja o dashboard, tenho 2 dashboards, eu chamei ele de comissão. Simplesmente vou deixar o nome, então, por exemplo, vendas versus chamadas. E salvo o meu relatório. Quando eu salvar meu relatório, eu vou ter relatórios como esse aqui. Painéis de relatórios como esse aqui, tá? Então, tem um painel para vendas, tem um painel para marketing, tem um painel para serviços, e eu tenho todos os painéis que eu quiser criar baseado no perfil da pessoa. Aqui tem um painel com vários relatórios. Eles são todos relatórios de vendas. Então, por exemplo, número de vendas fechadas versus a meta, a produtividade por cada um dos meus vendedores. Então, eu consigo ver cada um dos meus vendedores, ver quantas ligações eles fizeram, quantos e-mails eles estão enviando, quantas reuniões eles estão tendo, quantas tarefas que eles estão executando, tá? Então, eu já consigo fazer coaching com eles. Eu consigo ver todo o meu forecast, quantas oportunidades de negócio eles estão tendo dentro de cada um dos seus pipelines, e assim conseguir fazer um forecast. Ou ver por que ele tem tão poucas e tentar fazer um coaching sobre ele. Tenho deals baseados em funil, tenho todas as vendas que eu fechado baseado na fonte, etc, etc, tá, gente? Eu vou mostrar, só para questões do exemplo, uns relatórios de marketing e de service também. Então, por exemplo, tem aqui um de service, toda a produtividade de uma equipe de serviço, de atendimento ao cliente. Então, número de tickets por categoria, quanto que estão demorando a responder cada um dos meus tickets, meus atendentes, quanto que eles estão demorando em
fechar essas conversações? Qual que é o feedback, o NPS, baseado no tempo, tá bom? Então, esses relatórios, e por último, vamos ver um relatório de marketing, onde eu consigo ter muitos relatórios também que têm interesse para a equipe de marketing. Então, qual que é o tráfego, de onde que está chegando mais meu tráfego, qual que são as landing pages que estão performando melhor, qual que estão tendo melhores resultados, qual que é o conteúdo, os conteúdos criados que estão gerando mais dinheiro, landing pages, enfim. Tá, gente? Então, aqui vocês conseguem criar relatórios baseados no perfil. Não só isso, pessoal. O que acontece? No mercado, muitas vezes, vocês querem ter uma confidencialidade de dados. Esses relatórios que são um pouco mais para os líderes de marketing, líderes de vendas, vocês não querem que o pessoal, o vendedor, o criador de conteúdo tenha acesso a esses dados. Então, aqui nós conseguimos setar todas as permissões, tá? Eu consigo que só as pessoas com algum perfil específico consigam acessar, pessoas que pertencem a algum time específico consigam acessar. Então, toda a gestão de permissões para a confidencialidade de dados vai ser tudo gestionado dentro da própria HubSpot. Pronto, pessoal, vamos só continuar aqui com nossa agenda. Então, voltando aqui. Primeiro, tenho todas as minhas ferramentas de analytics, procurei meus relatórios, não achei relatórios, construí esses relatórios. E, por último, adicionei painéis para ter toda a minha equipe alinhada. Painéis para vendedores, painéis para gerentes de vendas. Tá? Depois, vamos aproveitar, e aqui, essa é a nossa grande diferencial da HubSpot. A principal proposta de valor para as equipes de marketing e vendas que estão usando a HubSpot. O que acontece? A informação de marketing e vendas, geralmente, eles estão em diferentes sistemas. E, portanto, se eu quiser dar crédito para a equipe de marketing, pule os esforços para entender qual que foi a campanha que mais gerou receita, qual que foi a campanha que gerou mais vendas, fica impossível. Por quê? Porque eles estão em diferentes sistemas, tá? Com a HubSpot, eu consigo dar esse crédito ao marketing. Por quê? Porque eu sei a pessoa que fechou uma venda, eu sei por onde que ela entrou, qual que é a fonte que ela chegou, se ela chegou por redes sociais, se ela chegou por alguma campanha de Facebook, se ela chegou por Google, se ela chegou através do meu site, tá? E eu consigo também saber essa pessoa que fechou a venda, não só por onde chegou, mas que conteúdo que ela consumiu. Eu consigo saber, tá, ela converteu no Facebook, mas depois ela leu um artigo no meu blog. Depois ela visitou minha página de pricing, certo? Depois, um vendedor ligou para essa pessoa. Depois, esse vendedor enviou um e-mail automatizado. Então, eu consigo ver toda a jornada do cliente, desde que ele converteu até ele fechar a venda. Então, se ele fechou uma venda de $5.000, por exemplo, eu já consigo dividir esses $5.000 entre todos os esforços de marketing. Por exemplo, 50% para a fonte, ele converteu no LinkedIn. $2.500 para LinkedIn. E os outros $2.500 para cada um dos conteúdos. Quer dizer, se ele consumiu 5 conteúdos, e-mail marketing, ele consumiu o artigo do blog, etc, etc, vai dar, se são 5 conteúdos, vai dar $500 a cada conteúdo. O que isso quer dizer? Que toda a receita gerada, baseada em algum esforço de marketing, vai ser dividido entre todos os esforços para no final eu ter um retorno do investimento real. Eu vou mostrar isso um pouco mais na prática para vocês entenderem. Isso que nós chamamos relatórios multi-touch. Só um segundo. Pronto. O que é um relatório multi-touch? Então, como eu já falei para vocês, geralmente os esforços de marketing eles são divididos em dois: fontes e conteúdo consumido. Então, aqui eu consigo ver, fechei $3 milhões, 3.573 mil dólares, $3.573 mil, tá? Esses $3 milhões, os 57%, que são $2 milhões,
foi pessoal que veio através de tráfego orgânico. Quer dizer, tráfego orgânico está funcionando. É por aí onde está chegando não mais leads. É por aí onde estão chegando leads qualificados, leads que fecharam venda comigo. E essa venda que eu estou recebendo, eu estou dividindo. E eu estou vendo que tudo que eu investi em tráfego orgânico está me trazendo de volta 2 milhões de dólares. Tá? Então, eu já sei onde que eu devo focar meus esforços de investimento. Que outro que está dando resultado? Busca paga. Então, já sei que todos os esforços no LinkedIn pago, no Facebook, no Instagram, está me trazendo o 20% de toda a minha receita. Então, 738 mil dólares é muito bom, vou continuar investindo nisso, porque está me trazendo muita receita. O que não está me trazendo muita receita, por exemplo? Paid social, tá? Desculpa, esse aqui, Paid Search, é tudo que for Google Ads, tá? Google Ads, estou investindo muito, vou continuar investindo. O que não está me trazendo, por exemplo? Toda a parte de social media. Então, não vou investir tanto nas redes sociais, porque meus leads qualificados, meus leads que viraram clientes, eles não estão vindo por redes sociais. Isso aqui com respeito à fonte. Isso aqui com respeito ao conteúdo consumido. Então, na minha receita, 13 milhões de dólares, está sendo atribuída à minha página, ao meu site, certo? No meu site, toda pessoa que fechou venda, ele está passando por meu site, e isso está gerando o 43% da minha receita, tá? Landing pages também, vou investir mais em landing pages, vou investir em ligações, vou investir em reuniões, que não vou investir tanto, marketing e-mail não está dando mais. Então, gente, esse tipo de análise que eu estou vendo, que podemos ver análises bem mais detalhadas, baseadas em fonte, baseadas em todo o conteúdo que o marketing está gerando, eu consigo fazer na HubSpot. Por quê? Porque eu tenho todas as informações de marketing e todas as informações de venda no mesmo lugar. Assim, eu sei um retorno do investimento real e sei o que está me trazendo mais dinheiro, que esforço de marketing está me trazendo mais dinheiro, para eu conseguir investir e focar meus esforços no que realmente está trazendo dinheiro para minha empresa. Tá bom, pessoal? Vamos continuar com nossa agenda. E vamos uma parte que é um pouco mais avançada, né? Eu já quero dar um passo, já criei todos os meus relatórios, mas eu quero fazer relatórios um pouco mais avançados. Eu já quero incluir cálculos, ou já quero incluir conjuntos de dados ou datasets, e a nossa nova funcionalidade de BI, tá bom? Ela está inclusa no Operations Hub Enterprise, uma funcionalidade Enterprise, e vamos fazer uma demonstração vendo cada um dos passos desse webinar para fazer um resumo e fechar da melhor forma. Conjunto de dados e cálculos sobre relatórios. Eu já falei para vocês, muitas vezes não é só eu criar relatórios, eu já preciso fazer cálculos sobre esses relatórios. Tá? Eu preciso fazer algoritmos, preciso fazer coisas muito mais complexas para gerar meus relatórios. E não só isso, eu sou uma pessoa de operações e eu quero limitar a visualização de dados para a criação de relatórios para minhas equipes de marketing, vendas e serviços. Lembre que na HubSpot qualquer um pode criar um relatório. Podemos criar relatórios em segundos com arrasta e solta, mas muitas vezes eu, como equipe de operações, eu quero limitar quais propriedades, quais objetos você, como pessoa de equipe de vendas, ou você, como gerente de equipe de vendas, consiga criar relatórios. Tá? Muitas vezes confidencialidade, etc, etc. Isso que nós chamamos conjuntos de dados. Vamos ver como funciona rapidamente. Datasets. Então, o primeiro que eu vou criar é conjuntos de dados, limitar a visualização de dados para as pessoas que estão criando meus relatórios. Se nós voltarmos aqui na criação de relatórios, aqui eu vou só escolher, mostrar um pouco aqui para vocês. Um segundo. Quando vocês forem criar um relatório dentro da HubSpot, muitas vezes vocês têm infinitas propriedades.
Então, no máximo eu escrevi deals, e aí vocês têm 128 propriedades para você criar um relatório. Isso pode dificultar um pouco a criação do meu relatório para uma equipe, para um manager de vendas, por exemplo. Então, eu vou criar um dataset com só informação que faz sentido para a minha equipe de vendas. Então, vamos criar um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, de novo, eu escolho várias fontes. Então, vamos supor que minhas fontes sejam contatos e deals, certo? Eu vou continuar. E aqui eu vou começar a preparar meus dados. Então, eu vou começar a falar o que faz sentido, para meus gerentes de vendas criar relatórios. Então, por exemplo, eu quero ter um vendedor, certo? Simplesmente arrastro e solto. O que mais que faz sentido para minha equipe de vendas? Vamos supor que quanto que ele vendeu, certo? O que mais que faz sentido? Os pipelines, eu quero saber quanto que cada um dos meus vendedores está vendendo por pipeline, por funil de vendas. O que mais que eu estou querendo saber? Por exemplo, eu quero saber as datas, porque eu quero saber as vendas baseado em em algum período do tempo. Então, vamos colocar data de fechamento, pode ser, close date. Certo? E o que mais que pode fazer sentido? Vamos falar que o stage, em que stage do pipeline está o deal, tá bom? Vamos supor que isso aqui são as únicas propriedades que fazem sentido para meu gerente de vendas poder criar um relatório. No entanto, eu quero criar relatórios baseados, eu quero criar outros campos que são importantes para o meu gerente de vendas, mas que eles são calculados. Eu vou dar um exemplo. Vamos criar um novo campo que ele vai ser um cálculo dos campos que eu já escolhi. Então, por exemplo, eu quero que, vamos chamar ele o ARR, o Annual Recurring Revenue. Né? Quando eu vendo, eu faço uma venda geralmente, essa venda é mensal, mas se eu multiplico a venda vezes 12, vai dar o valor total da minha venda por ano. Então, simplesmente, eu escolho qual que vai ser o amount, certo? E eu vou multiplicar vezes 12, porque o amount é o que o meu cliente paga por mês, certo? Então, já não só estou trazendo quanto que ele está vendendo, mas também quanto que ele está vendendo vezes 12, que é o Annual Recurring Revenue. E eu estou guardando ele como uma nova propriedade. Vamos criar uma nova propriedade adicional. Vamos supor que o meu gerente de vendas, ele quer calcular a comissão de cada um dos seus vendedores. Então, simplesmente crio o campo que chama comissão, e a comissão vai ser, de novo, o amount, certo? E vamos supor que eu vou dar de comissão aos meus vendedores 1% do que eles venderam, certo? Então, eu vou multiplicar vezes 0,01, tá, gente? Então, aqui, na previsualização dos dados, eu quero mostrar para vocês. Aqui, o meu vendedor Alejandro, ele vendeu $8.781 nesse pipeline, certo? Vezes 12 vai dar $105.000, tá? E a comissão que ele vai ganhar por essa venda de $8.000 vai ser $87, tá? Esse é um exemplo de um campo calculado. Mas vamos tentar complicar um pouco o nosso exemplo. Vamos supor que eu quero insertar aqui, eu consigo ver todas as minhas funções, tá, gente? Eu tenho propriedades e eu tenho todas as funções, tá? Vamos supor que eu quero só dar comissão se a venda for maior de $5.000. Então, eu já consigo criar uma função if, tá? Onde a condição vai ser: se ele atingir essa condição, vai ser executada a primeira opção. Se ele não atingir, vai ser executada a segunda opção. Então, como que ficaria? Se a amount, por exemplo, for maior, ou seja, se a venda que meu vendedor fez for maior a $5.000, ele vai ganhar a comissão de 1%. Se não for maior a $5.000, ele não vai ganhar comissão. Então, vamos ver um exemplo para ver se funciona como eu quero.
O Javier, ele fez uma venda de $7.000. Como uma venda de $7.000 é maior a $5.000, a comissão vai ser $71. Se eu descer um pouquinho aqui, por exemplo, o Alejandro fez uma venda de $2.682. Como ele não é maior a $5.000, a comissão vai ser 0. Tá bom? Pronto, gente. Vamos supor que isso que é o importante para meu gerente de vendas. Eu vou dar continuar. Aqui eu consigo adicionar os filtros. Eu quero que ele calcule as comissões de cada um dos seus vendedores, mas eu vou adicionar um filtro aí que o stage seja que ele calcule só as comissões das vendas que foram fechadas. Não me interessa as vendas que estiverem no pipeline, só as vendas que já foram fechadas. E isso aqui vai ser a comissão real. Simplesmente continuo e salvo. Então, painel para gerentes de vendas. Não é um painel, desculpa, é conjunto de dados para gerente de vendas. Salvei. Pronto. Então, o gerente de vendas ele vai ter acesso a esse conjunto de dados para gerente de vendas e ele vai construir um relatório. No momento que ele construir o relatório, eu quero que vocês comparem como que um relatório se um conjunto de dados com 1.000 propriedades, tá? 1.000 propriedades e um relatório já baseado num conjunto de dados. Então, tem propriedades, tem os nomes que fazem sentido para ele e simplesmente ele pode continuar para arrastar e solta. Vamos continuar com o nosso exemplo e vamos supor que ele quer saber qual que é o total das comissões de cada um dos vendedores. Então, simplesmente, no eixo X, ele vai colocar o vendedor, certo? No eixo Y, ele quer ver quanto que o vendedor vendeu no total. Simplesmente, já vejo, o Alejandro vendeu $75.000 e o Javier $40.000. Tá? Vamos supor que eu quero adicionar outro eixo Y. Então, eu quero ver qual que é a comissão comparado com o que eles venderam. Quanto que eu estou dando de comissão versus quanto dinheiro eles estão trazendo para a empresa. Posso ver que o Alejandro trouxe $75.000 para a empresa, o Javier $40.000 para a empresa, e o Alejandro ele está ganhando um pouco mais de $600 de comissão, e o Javier está ganhando aproximadamente $400 de comissão. Tá bom, gente? Então, esse aqui é um exemplo no qual eu sei cada uma das minhas partes dos meus relatórios. Algo muito simples, algo que eu consegui criar em alguns minutos só e sem precisar da área técnica para fazer algoritmos, fazer cálculos, limitar minha quantidade de dados, parte de confidencialidade, etc. Pronto, terminei meu relatório. Simplesmente queria saber quanto comissão eu tenho que dar para cada um dos meus vendedores. Salvo o relatório, certo? Vamos supor que o relatório que eu quero salvar vai ser o relatório de comissões. Comissão por vendedor. Salvei no relatório. E por último, eu vou no meu relatório de comissões e vejo todos os relatórios que eu já guardei. Esse relatório, no demo, eu guardei esse relatório e esse relatório. Aqui eu já consigo ver desses dois, se eles já atingiram a quota ou não, quais vendas maiores a 4.000 eles já fizeram, qual que vai ser a comissão de cada um e comparar essa comissão com a receita gerada e aquele pivot table que eu gerei um pouco antes na nossa demonstração. Então, gente, já revisitamos na nossa demonstração cada um dos pontos da nossa agenda, tá? E vamos para a nossa parte de dúvidas. Estamos 15 minutos, sim. Perfeito, o tempo está perfeito, né, Zara? Sim, sim, muito obrigada, Alejandro. Esta apresentação foi muito interessante. Eu pessoalmente trabalho com esta ferramenta do HubSpot de forma semanal ou quase diária, e esta nova questão dos datasets vem abrir aqui muitas portas para aquilo que é possível reportar e construir no HubSpot. Nós temos sim aqui já uma questão no nosso chat. A Marta Carvalho
disse: tenho uma questão sobre os reports. Para um campo numérico, tenho a possibilidade de criar intervalos no próprio report ou fazer a soma de duas properties numéricas para um dos eixos do report? Ok, ok. Então, Marta, vamos tentar entender um pouco a pergunta, porque não está muito fácil. Então, para um campo numérico, tenho a possibilidade de criar intervalos no próprio relatório. Deixa eu ver se eu consigo. Dentro do objeto, só um segundo. Quando você tem um objeto, vamos supor que o objeto contato, certo? Você pode criar uma propriedade dentro do objeto contato, e essa propriedade, então vamos supor que essa propriedade vai ser o cálculo entre dois campos numéricos, certo? Cálculo entre campos numéricos. Eu vou chamar essa propriedade dessa forma, e aqui nas propriedades eu tenho uma opção de criar um cálculo, certo? Eu crio um cálculo e essa equação pode ser, por exemplo, uma propriedade numérica, que seja os corredores, e aqui você falou que era para ter um intervalo. Então, por exemplo, vamos supor aqui uma resta entre os corredores e entre os dias de fechamento. São dois campos numéricos, criam uma equação, um algoritmo, e salvemos a propriedade. Como ele já existe essa propriedade, vou no dashboard, certo? E consigo acessar essa propriedade a partir do nome que eu coloquei, que era a diferença entre as duas propriedades numéricas. Eu espero que tenha resolvido a sua pergunta, Marta. Por favor, não se inscreva no chat. Que bom, Marta. Que bom que nós conseguimos resolver. Então, conseguimos fazer assim. Sim. A Mariana Fonseca tem aqui uma outra questão. No Campaign Analytics, existe alguma forma de criar relatórios sobre a performance de campanhas do LinkedIn, filtrados por campanha e por anúncio? Muito, muito boa pergunta, Mariana. Obrigado por essa pergunta. E a resposta é sim, isso faz parte do nosso sistema de analytics. Vamos entrar no sistema de analytics, nos nossos ads, por exemplo. Deixa eu só trazer uma conta que já tenha dados para conseguir mostrar. Então, vamos aos nossos esforços de redes sociais. Aqui tenho meus esforços de redes sociais. Eu quero ver a parte de analytics dos meus esforços de redes sociais. Aqui eu consigo ver quanto dinheiro eu já gastei no tempo, certo? Quantos cliques por rede social já tive, por LinkedIn, Google Ads, Facebook, impressões, contatos, clientes, etc, etc. Mas tudo isso aqui é de uma forma global, tá? Quantas impressões, daí quantos cliques, quantos contatos geraram, quantos deals, caso eles virem clientes, tá bom? Como não fechei nenhum deal, o ROI é de menos 100%, porque eu não fechei nenhum cliente ainda. Agora, vamos resolver sua pergunta, Mariana. Como eu já tenho todos esses analytics, eu quero filtrar só por rede social. Ou não só isso, eu quero ir um pouco mais além e filtrar por alguma campanha de alguma rede social em específico. Então, simplesmente, eu coloco aqui quantas contas eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho uma conta de LinkedIn. Eu vou filtrar só por LinkedIn, tá bom? Consigo filtrar também por, por tipo de campanha, etc, etc. Tá bom? Respondi tua pergunta, Mariana? Que bom. Que Esperemos que bom, sim. Mariana. Esperemos Então, que tenhamos respondido a pergunta de Mariana. Alejandro, não temos aqui mais questões no chat. Enquanto estamos a falar, se alguém quiser colocar mais alguma questão, pode ir fazendo essa questão aqui na parte do general do chat. Eu tinha aqui uma questão para o Alejandro também. Eu sei que vários utilizadores da HubSpot têm alguma dificuldade em fazer um encontro entre aquilo que são os reports de Google Analytics e os reports do HubSpot. O Alejandro tem algum comentário a fazer sobre isso? Simplesmente são duas plataformas diferentes com medições diferentes? Alguma solução, alguma recomendação? Tá, geralmente são duas plataformas que eles se complementam muito. No entanto, o HubSpot cada vez consegue substituir mais todos esses relatórios do Google Analytics, tá?
Então, o Google Analytics ele é muito focado nos nossos relatórios de tráfego, certo? Então, nós já conseguimos Certo. ter relatórios de tráfego, conseguimos ter top cluster por página, por parâmetros UTM, tudo isso aqui é o que melhor faz o Google Analytics. Então, eu consigo substituir o Google Analytics, mas se tiver algum relatório que eu não conseguir substituir, eu consigo integrar o Google Analytics e trazer toda essa informação. No final, tudo que estiver no Google Analytics e estiver no HubSpot deve concordar. Os dados devem concordar, tá bom? Eu vi que Ok. Mariana aqui respondeu, mas se eu Sim. tiver várias campanhas dentro da mesma conta de LinkedIn, dá. Sim, Mariana, dá sim. Você consegue não só filtrar por rede social, mas consegue filtrar por campanha, tá bom? Sim. Certo, Alejandro. E para terminar, eu ia sugerir, Alejandro, que talvez pudéssemos fazer uma revisão rápida da possibilidade de, em reporting do HubSpot, adicionar comentários escritos, texto, imagem. Eu penso que essa é uma funcionalidade bastante útil que por vezes passa despercebida, não? Claro que sim. Essa é muito boa. Aqui eu tenho um relatório. E nesse relatório eu consigo adicionar texto, como vocês podem ver. Aqui eu consigo adicionar texto só para descrever quais vão ser meus relatórios aqui embaixo. Mas não só eu consigo adicionar texto, eu consigo adicionar conteúdo externo. Deixa eu ver, esse eu não tenho permissões, mas esse aqui eu também não tenho. Deixa eu só abrir um relatório que eu tenha permissões. Eu já consigo mostrar melhor. Então tem aqui nosso relatório que nós criamos para essa demonstração, que é o nosso dashboard, o nosso painel de comissão. Nesse painel de comissão, eu adicionei 4 relatórios. Mas vamos supor que muitos relatórios eu quero trazer de ferramentas externas. Talvez relatórios do meu ERP, talvez relatórios de Google Analytics, por exemplo. Aí eu consigo adicionar imagens, eu consigo adicionar texto, eu consigo adicionar conteúdo externo, ou seja, vídeos, se eu tiver algum relatório no Google Sheets ou no Excel, eu consigo, alguns slides eu consigo, ou se eu entrar aqui em outro conteúdo, eu consigo incluir código embebido. Ou seja, se eu tiver meu relatório, por exemplo, vamos supor que eu tenha Power BI. Power BI consegue disponibilizar todos os relatórios através de código embebido. Eu copio o código, colo aqui, eu vou ver o relatório de Power BI sem precisar sair da HubSpot. Muito bem, excelente, Alejandro. Já estamos quase dentro da hora do fecho desta sessão. Mais alguém tem alguma questão a colocar? Parece que não. Alejandro, muitíssimo obrigada por esta partilha de conteúdo e de informação sobre a secção de dashboards e reporting do HubSpot. Muito obrigada pela presença de todos em mais um evento Hug. Em breve anunciaremos a nossa próxima sessão, em que esperamos que possam novamente estar envolvidos e que possam participar. Quem sabe de futuro voltaremos a ter cá o Alejandro, porque não? Penso que foi uma sessão muito, muito esclarecedora. Muito obrigada, Alejandro. Claro que sim, pessoal. Foi um grande prazer apresentar para vocês e espero que a gente se veja num futuro próximo. Obrigada. Até a próxima, pessoal.